E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto demais. Quem me acompanha sabe que eu amo falar sobre nutrição esportiva. E hoje nós vamos conversar com o Alexandre Marciano. E aí, tudo bem? Tudo certo, Marciano? E contigo? 100%? 100%. Então vamos lá começar essa live sobre um tema que eu adoro conversar, né? A gente já debateu bastante sobre nutrição esportiva, jiu-jitsu. Até para quem não sabe, nós já gravamos vídeos juntos, né? Tem até no canal Minuto Jiu-Jitsu. E o pessoal que tiver dúvidas aí, pode ir mandando, mas de preferência que seja nessa caixinha aqui. Aqui embaixo tem um quadradinho que você pode fazer as perguntas, né? Com um ponto de interrogação ali. Então, de preferência ali que a gente também não perde as perguntas. Tá? E já manda também para a família e para os amigos, para ninguém ficar fora dessa live. Tem aqui o aviãozinho, é só mandar para o pessoal, todo mundo vai estar acompanhando a gente. Então, Alexandre Marciano, ele é o fundador do Método 7 Jiu-Jitsu. E eu confesso que adoro os pilares, sou apaixonada porque sensacional assim a forma com que você equilibrou todos os pilares. E um deles é a alimentação, né? Então, de vez em quando tem aí... Até essa semana eu fui citada pela 7, agradeço muito pelo carinho. Na verdade eu estou nessa live como convidado, mas na verdade nós seremos aqui os maiores beneficiados, tanto eu quanto a 7, porque na verdade eu encho a André de perguntas durante a semana, porque eu sempre comento com ela que apesar da galera treinar, e muita gente treina há muito tempo, é interessante como as pessoas são carentes de informações de qualidade sobre temas muito simples, né, André? Que a gente conversa às vezes e que fazem total diferença no treinamento. Então, estou aqui como convidado, mas na verdade estou aqui para aprender. Que bacana. Então, quero agradecer a todas as pessoas que estão entrando aí. O Rafael, o Felipe, o Wellington, o Andrew, Alexandre. Ô, Andrew, vamos na academia, meu filho. Tem que aumentar esse gás aí, cara. Ele tá furando o treino, né? Vou pegar tá no pé furando também. o treino. O Roger, toda a galera que tá entrando aí, manda pros seus amigos para todo mundo participar e fazer as suas perguntas. Então, Marciano, vamos começar falando um pouquinho sobre o jiu-jitsu, que é a sua especialidade. Qual a diferença do jiu-jitsu para outras modalidades de luta? O que tem de diferente no treino, em específico, por quê? Porque eu, como nutricionista, eu tenho como hábito sempre entrar em contato com o personal, o educador físico que acompanha o meu cliente. Então, eu sempre pergunto assim, quando eu começo um acompanhamento, você faz treino funcional, você treina com o personal na academia? Porque eu peço contato, falo com o personal, falo com o educador físico para saber como que está sendo periodizado esse treino, porque a gente vai fazer a nutrição de acordo com o gasto metabólico, o gasto energético, né? Porque, para quem não sabe, existem alguns termos muito comuns da nutrição, um deles é taxa metabólica basal, que é a quantidade de energia que a gente gasta em repouso. Então, mesmo que você não faça nenhum tipo de exercício, você está gastando energia para estabelecer as suas funções vitais. E quando a gente faz algum exercício, seja aeróbico, anaeróbico, qualquer tipo de exercício, ele vai aumentar esse gasto calórico. E aí a gente chama de gasto energético total, é o tanto de que você vai gastar no dia. Porém, muitas vezes, o cliente fala assim, o meu treino é intenso. Só que a gente não consegue mensurar o quão intenso ele é. Então, por isso que é tão importante entrar em contato e estar conversando sempre com o educador físico, para que a gente consiga ter um cálculo mais assertivo. Porque você pode estar subestimando ou superestimando o gasto energético. Então, sobre a pergunta do jiu-jitsu, qual que é a principal característica aí? Eu acho que o jiu-jitsu, André, ele tem uma característica muito particular em detrimento a qualquer outro treinamento de arte marcial. Eu sou versado em luta em pé também, né? E eu sempre falo para as pessoas que qualquer luta marcial o treino ele é mais simulado, né? Não tem, por exemplo, num treino de Muay Thai, como a gente ficar dando soco na cara um do outro o tempo todo, a gente vai ficar todo machucado, né? Então, eles são treinos que, obviamente, dependendo do objetivo da pessoa que está treinando, hora ou outra você vai fazer um combate mais perto da realidade, mas é um treino mais simulado. O jiu-jitsu é diferente. O jiu-jitsu, todo dia, ele é real.
Tanto que os artigos científicos que tratam do jiu-jitsu, né, tratam como as principais vias energéticas do jiu-jitsu a situação da anaeróbia, né? É óbvio que a condição aeróbica é muito importante, mas o jiu-jitsu é uma atividade que está sempre no topo da intensidade. As pessoas que treinam jiu-jitsu, elas geralmente chegam na frequência cardíaca máxima, os estudos científicos mostram isso. O lactato também vai no topo da cadeia, e há inclusive questões ligadas à pressão arterial também, que demonstram que a pressão arterial sobe bastante, porém a condição de recuperação dessa pressão arterial de um praticante de jiu-jitsu ela é muito otimizada, ele baixa a pressão muito rapidamente também, porque ele está acostumado com essa altíssima intensidade. Sim. Por que o jiu-jitsu é assim? Porque no jiu-jitsu a gente combate mesmo, realmente. Como a gente tem a opção de dar os 3 tapinhas, a Andy já fez uma aula experimental lá, como a gente tem a possibilidade de dar os 3 tapas, né, e parar o combate naquele momento, não chegando ao extremo do golpe, que seria quebrar uma articulação, por exemplo, então a gente está trabalhando sempre numa intensidade máxima no treinamento. Geralmente em rounds que variam de 5 a 10 minutos. Meio que tradicionalmente, a galera fica no meio desse tempo. São rounds ali de 6 minutos, né? Lutas de faixa preta em campeonato tem 10 minutos, então geralmente o faixa preta na categoria adulto, ele treina em rounds de 10 minutos. Mas na academia, de forma geral, os treinos variam entre rounds de 5 e 6 minutos ali, que fica muito próximo de uma intensidade máxima. Né? Então, volto a dizer, é claro que a condição aeróbica é muito importante para o organismo de forma geral, né? Ela vai te dar essa condição de treinamento também, mas as vias energéticas aí são anaeróbias, com certeza. Né? Exato. E falando nisso, falando em vias energéticas, a gente também tem que pensar na distribuição de macronutrientes da dieta, né? Porque muitas pessoas às vezes vão por modismo, até por um objetivo estético. Agora, chegando o verão, o pessoal começa a fazer algumas estratégias que na verdade não são estratégias, né? Na verdade são ações inconscientes, porque a pessoa vai se prejudicar. Então corta carboidrato, tira totalmente as calorias, e isso, além de prejudicar totalmente o desempenho, também vai prejudicar a manutenção de massa muscular. Porque a gente sabe que durante o treinamento a gente usa praticamente as 3 vias energéticas. Né? Então claro. se fala muito assim, eu estou fazendo exercício aeróbico, eu estou fazendo exercício anaeróbico. Na verdade, isso não existe. A gente usa todas as vias. O que acontece é que cada uma delas tem um tempo específico para estarem em maior evidência, digamos assim. Então, a via glicolítica é importantíssima no jiu-jitsu. Até pegando só, abrindo um parênteses aí, eu até já fiz não sei se eu posso falar isso já, né, que eu queria que você comentasse um pouco, eu falei contigo antes isso no WhatsApp, sobre a questão, até para elucidar um pouco essa questão para a galera, sobre essa dieta cetogênica que a galera, no jiu-jitsu, baseado nisso que tu falou, geralmente a galera utiliza isso. Por exemplo, o cara tem que perder muito peso antes da luta, ao invés dele fazer um trabalho nutricional long play ali, né, vindo com um acompanhamento, com uma preparação nutricional, o que ele faz? Chega uma semana antes da luta, ele corta totalmente o carboidrato para dar uma enxugada, ele diminui muito a ingestão calórica dele, e aí o treino fica muito deficitário, às vezes lesões acabam acontecendo. Então, esse lance da dieta cetogênica, eu vejo que atletas utilizam muitas vezes de forma errada, e também pelos fins estéticos, como tu falou. Chega o verão, o cara quer enxugar um pouco mais, e daí ele corta totalmente o carboidrato, só que ele treina o jiu-jitsu, que é uma atividade de intensidade no topo da cadeia. E aí ele chega na academia sem esse aporte de carboidrato, e às vezes acaba passando mal, né? Sim. E outra questão que você falou ali de preparação, existem várias técnicas para você perder peso rápido, né? Porque, para quem não sabe, o jiu-jitsu ele é por categorias. Claro que o Marciano sabe falar muito mais sobre isso, mas você se enquadra numa categoria por peso. Então, se você está muito longe do peso e tem um campeonato, você precisa se adequar naquele peso. O problema é que as pessoas não fazem essa preparação. Os grandes atletas fazem,
Mas Exatamente. uma pessoa que está começando, que vai para o primeiro campeonato, às vezes acaba fazendo tudo por conta própria, o que eles fazem muito também? Aquele protocolo de desidratação. E a gente sabe que desidratação é péssimo, prejudica totalmente o desempenho. Então isso é muito perigoso, além de você perder totalmente o desempenho, a chance de ganhar um campeonato desidratado e com baixo estoque de glicogênio, comendo pouco carboidrato, são mínimas as chances e ainda pode se prejudicar, né? Aumenta o risco de lesão e tudo. E no caso da desidratação, a gente até pode também falar mais uma coisa aqui, que é, no caso do jiu-jitsu, cara, é muito difícil disso funcionar. Porque Sim. O que acontece? A desidratação, ela é utilizada por atletas de MMA, onde a pesagem é um dia antes. Hoje fazem até 2 dias antes, às vezes, e um dia antes faz só pesagem fake. No jiu-jitsu isso não acontece, você pesa antes da sua luta. Pesa e luta, então, né? Pois é, então tu imagina tu entrar desidratado, né? Aí tem muita gente que encara isso, faz a primeira luta e busca uma hidratação para a segunda luta. E aí acaba sofrendo muita cãibra, com a fadiga, a falta de força, e foi por conta dessa perda de peso errada que foi feita. Existem campeonatos de jiu-jitsu, de luta casada, ou campeonatos nos Emirados Árabes, onde a pesagem é feita um dia antes. E aí, esses atletas, quando eles vêm com um acompanhamento nutricional já adequado, eles conseguem realmente fazer esse corte de peso de forma melhorada e otimizar esse ganho de peso posterior. Mas, no geral, é aquilo que tu falou. A grande maioria não é atleta profissional, para começar a conversa. Né? São pessoas que trabalham e competem pontualmente porque gostam de sentir aquela adrenalina. Sim, então realmente isso é bem perigoso. Outra questão importante que você citou, muitas pessoas não trabalham apenas com jiu-jitsu. Na verdade, a minoria das pessoas faz isso. Minoria. Então a pessoa não tem uma rotina apenas de um atleta. Ele também trabalha, ele também tem o estresse do dia a dia, ele também tem várias demandas que vão gerar um estresse e isso também pode prejudicar o desempenho do treino. Então, para começar, o que aumenta desempenho? É a pessoa ter descanso. Então, às vezes, o cara quer treinar 2, 3 vezes até essa semana. Eu atendo uma atleta que faz a musculação e mais o jiu-jitsu. E o objetivo é queima de gordura também. Então ela até me perguntou assim, talvez eu esteja errando no treino, talvez eu precise aumentar a carga de treino. Eu falei para ela, não, já está muito alto. Talvez descansar seja a melhor estratégia nesse momento. Porque com certeza. O nosso corpo ele precisa desse reparo. E essa questão assim, de consumo de carboidratos é muito importante, Marciano, porque quando nós temos um estoque muito baixo de glicogênio, dependendo da intensidade do treino, então, por exemplo, o jiu-jitsu, que tem uma intensidade alta, você vai acabar priorizando a via de... Você vai acabar fazendo a gliconeogênese, que é quando você produz o carboidrato, né, que é a glicose, a partir de aminoácidos principalmente. Então, às vezes a pessoa tá achando que ela tá queimando gordura, pode até estar perdendo peso na balança, mas na verdade ela pode estar queimando massa muscular. Catabolizando, né? Exato. E o que acontece? Uma outra questão importante de falar. Quando a gente começa a fazer essa gliconeogênese, aumenta a formação de amônia, a gente começa a liberar mais ureia e isso gera também a desidratação. Então o cara acha que está fazendo uma boa coisa, retirando carboidrato, na verdade ele está piorando o desempenho dele, pode estar catabolizando o músculo e ainda reduzindo ainda mais o desempenho por conta da desidratação. Então água também é importantíssimo, consumo de carboidrato, ter uma boa adequação nutricional. Então muita gente fala assim, o que eu como antes do treino? A verdade é que o pré-treino não é apenas a refeição que você faz ali 30 minutos, 1 hora, tem uns que ainda fazem 15, 10 minutos antes do treino, vão comer alguma coisa. Muito em cima do laço. Mas, na verdade, a gente precisa ter uma adequação o dia inteiro, porque o que a gente usa no treino são os estoques de glicogênio. Isso, é um aporte que você fez antes, né? É até legal também comentar sobre isso, que é uma outra coisa que eu converso contigo de vez em quando. Apesar de ser uma informação quase que óbvia, e eu costumo sempre dizer também que o óbvio precisa ser dito, isso que você falou acontece muito. O cara
O cara, ele começa a treinar, daí ele se sente um pouco mal, aí ele pede para parar, quando tu vê ele tá meio pálido, e aí de cara eu já pergunto pro cara, bicho, tu comeu alguma coisa antes de vir treinar? Ah, pô, acabei de comer 2 sanduba antes de vir pro treino, porque achou que aquilo ia dar energia para ele. Né? Pô, não vai passar pelo estômago do cara e ser distribuído pro organismo já para ele utilizar na hora, né? Exato. Então esse aporte precisa ser feito durante o dia. E acho que é até legal tu elucidar um pouco isso, André, um pouquinho mais sobre essa questão do o que seria um tempo adequado, né, antes da atividade física, porque eu vejo que realmente esse é um erro bem recorrente na academia. Ótima pergunta. Então, assim, esse tempo, na verdade, depende muito do que você vai consumir. Porque cada alimento, a composição do prato, ela vai exigir um tempo de digestão. Então, se for uma refeição de Por exemplo, ali o Ender falou que foi comer arroz, ovo e feijão antes de treinar. Ô, Andrew, pô, tu só tá dando bola fora aí, cara. Então, essa refeição, no mínimo, 1h30 antes. Por quê? O feijão, ele é muito fibroso, vai demorar mais tempo. O ovo não tem só proteína, ele também tem gordura, que vai retardar essa digestão. Então, a gente precisa pensar o que está compondo o prato. Uma combinação perfeita pré-treino. Alguma fonte de carboidrato, alguma fonte de proteína. Porque a gordura acaba deixando muito mais lenta essa absorção. Então, pensando aí em uma refeição sólida, algo, por exemplo, o clássico frango com batata doce, ou se a pessoa for comer talvez uma tapioca com ovos, tapioca com alguma outra fonte de proteína, o ideal seria em torno de 2 horas antes. Mas isso é muito individual. Então tem pessoas que se adaptam e tem pessoas que não. Eu ia falar justamente sobre a praxis disso, né? O cara avaliar na prática como que o organismo dele funciona. Exato. Porque às vezes ele está obtendo os mesmos resultados a vida toda, mas ele não fez nenhuma mudança naquilo que ele vinha fazendo. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar eu como exemplo, por exemplo, estou há mais de 20 anos em cima do tatame, e obviamente que eu procuro me alimentar de forma adequada durante todo o meu dia. Então, essa é uma experiência minha. Se eu comer 3 horas antes do treino, né, se esse espaço for menor que 3 horas, eu comer 2 horas antes do treino, eu particularmente não me sinto bem. Eu preciso chegar no treino sentindo que eu estou com a minha digestão já fechada, entendeu? E aí o meu corpo rende, eu me sinto bem, é muito difícil eu cansar. Agora, por exemplo, se eu como 1h30 antes do treino, por qualquer que seja o motivo, sei lá, eu estava na rua, daí eu não consegui fazer um almoço adequado e tive que comer alguma coisa. Cara, eu já me sinto mais cansado durante a luta, eu já me sinto um pouco mais... não me sinto tão bem. Essa é uma experiência minha, né? Então eu acho que é isso que tu falou. As pessoas têm suas individualidades e elas precisam testar como que o organismo delas funciona, né? Exatamente. E por isso algumas pessoas também se adaptam com o treino em jejum. E por que isso é possível? Porque a gente realmente utiliza os estoques de glicogênio. Por que é importante ter uma refeição pré-treino? Então agora falando realmente da refeição que a gente come antes do treino. Para conseguir manter os níveis de glicemia. Porque a hipoglicemia também gera queda de desempenho. E até é importante falar sobre isso, porque tem algumas pessoas que acabam suplementando maltodextrina, dextrose logo em cima do treino. Algumas pessoas até conseguem se adaptar com isso, mas geralmente o que acontece é a hipoglicemia de rebote. Então, o que acontece quando a gente consome uma fonte de carboidrato de índice glicêmico muito alto? Que significa a velocidade com que esse açúcar vai ser absorvido no sangue. O açúcar vai elevar muito rápido, a glicose vai lá em cima, e o que tira a glicose do sangue para mandar para estoque é a insulina. É um hormônio que o nosso pâncreas produz. Então, quando a gente tem esse pico de glicose, também vai ter um pico de insulina. Então, uma hiperglicemia vai levar a uma hiperinsulinemia, que vai gerar depois uma queda brusca dessa glicemia. Então, circulante, né? Exato, a hipoglicemia de rebote. Aí o cara pode ficar nauseado, pode se sentir mal, todos os sintomas de hipoglicemia. Isso é uma coisa que na prática a gente também vivencia na academia. Às vezes o cara ele fica mole, assim, ele fica meio... Ele fica fraco, ele fica
E aí, não, eu comi uma barrinha de chocolate antes do treino, porque eu não tinha me alimentado, e daí eu quis botar um açúcar para dar uma energia e tal. E acontece isso que tu falou, acontece o efeito contrário, né? Porque, na verdade, ele acaba queimando aquele estoque circulante que ele tinha, e até o organismo dele se estabilizar novamente, ele vai se sentir fraco, né? Esse é também, a grande maioria das pessoas não competem, né? A grande maioria das pessoas estão na academia, não só no jiu-jitsu, em qualquer esporte. Qualquer esporte, a maioria dos praticantes não é de competidores, é sim de praticantes amadores, né? Quantos corredores de 100 metros rasos a gente conhece? Eu não conheço nenhum. Quantas pessoas que fazem uma corrida para se sentir melhor? Muitas. E nesse sentido, falando de campeonato em si, até por essa competição pontual e por esse não acompanhamento, e isso a gente vê muito no campeonato. O cara tá lá na arquibancada, daí ele tá comendo uma barrinha de chocolate, sim, porque ele tá achando que aquilo ali vai dar energia para ele, daqui a pouco chama o nome dele, aí ele não rende bem na luta, ele não desempenha, o desempenho dele fica muito abaixo do que ele faz na academia, e ele não entende, às vezes, que é por conta de uma nutrição, digamos assim, algo que ele está ingerindo de forma inadequada, né? Sim, e não só no dia do campeonato, até pensando em preparação, tem muitos... As pessoas geralmente não são atletas, como você acabou de citar. Então, eu quero me dar o luxo de final de semana, sair da dieta, de beber o álcool. O pessoal acaba extrapolando. E o efeito do álcool no organismo, ele demora, né? Demora para ser depurado. Até tem uma live aqui, para quem não assistiu. Eu vi. Depois acessa ali o... Assistiu? Assisti, bem legal. Com o Dr. Vitor Paviani. Né? Isso. E a gente comentou sobre os efeitos do álcool no organismo. E para um atleta é ainda pior do que para uma pessoa que bebe socialmente. Assim, por quê? Porque vai gerar uma desidratação. E isso vai gerar queda de desempenho. Então, às vezes, o cara tá lá suplementando, viu um suplemento que aumenta a performance, até a gente já vai comentar um pouquinho sobre os suplementos, e daí tá fazendo um monte de coisa errada. Então, quando a gente pensa também em consumo calórico, não é só o consumo calórico diário, mas o final de semana ele também conta. Eu já ouvi muita frase assim, o corpo não sabe quando é sábado e domingo. E é isso mesmo. Se você extrapola demais no final de semana, isso vai prejudicar o desempenho durante a semana, sem contar questões estéticas, né? Agora o pessoal tá preocupado em queimar as gordurinhas. Chegando o verão. Aí começa a querer fazer essas dietas malucas aí pra perder peso rápido. Mas essa questão que tu falou é bem importante, porque as pessoas precisam compreender que o organismo é um mecanismo perfeito, que trabalha dentro de um processo de homeostase, de equilíbrio, né? Exato. Mais uma vez, falando da prática, a gente vê isso na academia. Toda segunda-feira a gente vê isso na academia. O cara chega, parece que passou um caminhão em cima do cara. Parece que ele foi atropelado por um trem e deram mais um monte de marretada no cidadão. Aí tu pergunta pro cara o que aconteceu, se corona pegou, o que aconteceu. Não foi. Foi a churrascada do final de semana, foi 2 caixas de cerveja que o cara bebeu. Então, o equilíbrio é muito importante na nossa vida, e sábado e domingo, realmente, o nosso corpo não sabe quando é sábado e domingo, né? Nós precisamos manter um equilíbrio, porque o corpo voltar a se recompor, como você falou, né? Leva um tempo e vai demandar também energia desse corpo, né? Sim, com certeza. E agora falando em suplementos, né? Comecei a falar de suplementos, o pessoal... A galera tem várias dúvidas aí sobre suplemento. Pois é, eu quero perguntar, eles vêm perguntar em relação aos suplementos? Cara, perguntam. Bastante alunos me perguntam sobre suplemento. Eu procuro não responder sobre suplementos porque eu não sou nutricionista. Então, o que eu respondo sempre para os meus alunos quando eles me questionam sobre isso é: cara, tenha uma alimentação mais equilibrada possível, e qualquer dúvida mais aprofundada que tu tenha, o ideal é você procurar uma nutricionista. Essa é sempre a minha resposta. Porque a boa da verdade é que a própria questão da suplementação também é algo muito particular e precisa ser acompanhado por uma especialista, né? Com certeza. E o pessoal às vezes acaba exagerando em uso de estimulante. A questão da cafeína. Cafeína é sim um suplemento que tem um efeito ergogênico muito bom, isso é comprovado, porém as pessoas não sabem dosar, não sabem ter um limite ali, acaba exagerando ou mesmo usando em horários errados.
Então você também dá aula de noite, né? Inclusive o Marciano estaria dando aula, está aqui nos prestigiando com essa live. Então já manda aí pro pessoal, no aviãozinho aqui embaixo, para todo mundo entrar na live. E acaba que o pessoal usa de noite, e daí consegue o efeito que esperava no treino, mas aí prejudica o sono, não consegue ter o descanso adequado. E isso vai piorar o desempenho no dia seguinte. Então acaba virando uma bola de neve. E se você fica usando muita cafeína, acaba que satura o receptor de adenosina, que é o efeito que ela faz, e você precisa aumentar a dose cada vez mais. Então precisa ser muito bem periodizado, tem que saber a dose certa, tem que saber o momento certo de se utilizar. E o pessoal está fazendo perguntas. Até sobre isso, André, sobre o pré-treino, e aí também pode me elucidar isso, sendo a especialista da área. Eu sou bem conservador com pré-treino, tá? Sou muito conservador com pré-treino. Na verdade, eu tenho alunos que tomam pré-treino, mas a minha indicação para eles é sempre não tomar. Por quê? Porque o jiu-jitsu está sempre no topo do batimento cardíaco, aquilo que a gente falou. Tu chega sempre na tua frequência cardíaca máxima. Sim. Como, geralmente, os pré-treinos mexem também nessa equalização do batimento cardíaco, eu sempre tenho uma preocupação a mais com a questão do pré-treino, né? Além do que, eu também vejo muito cara que fica psicologicamente, parece que preso aquilo ali. Então, o dia que o pré-treino dele acaba, ele treina muito mal e ele acha que é porque ele não tomou aquela dosezinha de pré-treino. Me parece uma muleta psicológica. Não sei o que tu pensa sobre isso. Porque daí a pessoa tá viciada naquela sensação do pré-treino. Isso acontece muito. Então, às vezes, precisa deixar um tempo sem, justamente para poder fazer um efeito novamente, e a pessoa não consegue, é como se fosse um vício, né? O pessoal está fazendo algumas perguntas aqui, e eu acho que a gente pode começar a responder. O Andrew perguntou assim: o que comer para ter mais gás em um treino intenso? Então, para você ficar mais alerta, para ter mais disposição no treino intenso, vamos lá, o que a gente tem de evidência científica? Um suplemento que é muito bom para melhorar, principalmente via ATP-CP, que é a utilização de ATP como fonte de energia. ATP, para quem não sabe, é como se fosse a nossa moeda energética. Então, a gente utiliza ali principalmente em exercícios de curta duração. Então, como eu tinha citado antes, nós utilizamos diferentes vias energéticas nos treinos, e sempre tem alguma que é a principal. E no caso de jiu-jitsu, principalmente a glicolítica. Então, a gente precisa, sim, de carboidrato para poder ter um bom estoque de glicogênio, para ter bastante energia. Então, primeiro de tudo, ter uma adequação nutricional, como a gente estava falando já, precisa ter um bom consumo de carboidrato. A questão de calorias, não só carboidrato, mas caloria total, precisa estar bem adequado. Bom consumo de água. Agora, de suplementos, o que podem ajudar? Se fala bastante dos tamponantes. Os tamponantes vão ajudar a retardar a fadiga muscular. Então, até quem faz musculação com certeza já sentiu aquela sensação de formigamento. Assim, você está fazendo lá uma repetição de bíceps, por exemplo, chega uma hora que começa a doer tanto, formigar, assim, que aí você não consegue mais. E isso é uma acidificação do músculo. Então, quando você usa um elemento tamponante, por exemplo, um suplemento que pode ser utilizado é a betalanina. Betalanina, algumas pessoas utilizam também o bicarbonato de sódio, esse que a gente compra no mercado mesmo. Mas o que acontece? Existem muitos estudos que relacionam com alguns efeitos colaterais negativos no trato gastrointestinal. Então a pessoa pode ter diarreia, pode ter problemas ali. Então não é interessante. A betalanina seria mais interessante nesse sentido. E a creatina também, como eu tinha citado, é um suplemento que pode ser muito interessante, mas assim, o que a gente precisa citar é que esses suplementos, o efeito deles é por saturação. Então eles começam a agir quando você tem uma saturação muscular. Então não adianta tomar só nos dias que tem treino, não adianta tomar no pré, no pós-treino, em final de semana não. Então tem que ser uma dose que precisa ser frequente. Todos os dias a pessoa vai tomar. Creatina, uma dose usual aí são 5 gramas por dia, mais ou menos. Betalanina varia bastante, vai de 4, 6, 6,5. E é importante falar também que ela precisa ser bem fracionada ao longo do dia. Então a questão da betalanina é complicado porque ela precisa
tem em torno de 4 doses, até 6 doses por dia. Porque se você tem um consumo muito alto dela em uma dose só, por exemplo, acima de 1 grama, você pode ter aquele efeito que a gente chama de parestesia. Você começa a ter um formigamento assim na superfície, até no rosto, tem gente que sente. Tem muitos pré-treinos que são ricos em betalanina e a pessoa tem aquele efeito da coceira, né? Então a gente precisa ser bem fracionado. Mas realmente funciona se for feito da forma certa. E para lutadores é uma suplementação que pode ser bem interessante. Mas agora, o que comer? Eu acredito que ele perguntou mais em relação a um alimento ali para colocar antes do treino. Isso vai variar do tempo. Então, se você tiver pouco tempo, então, eu tenho 30 minutos, 1 hora, ou até 1 hora e meia, o ideal seria priorizar algum suplemento. Algum suplemento de proteína, de carboidrato. Então, whey protein, por exemplo, com alguma fruta, pode ser interessante. Vou atrapalhar a André, mas o Andrew, ele tem que comer tatame. Para ganhar mais gás, Andrew, para ganhar mais gás, tu tem que estar pelo menos 3 vezes por semana na academia, bicho. Aí o bicho pega. E fazer tudo isso que a Andriele está falando, claro, né? Muito bom, Eu não sabia que ele tava fugindo do treino, assim, vou começar a cobrar também. E assim, pode ser o arroz com feijão com ovo que ele falou ali, mas tem que ser em torno de umas 3 horas antes, como o Marciano tinha citado antes. Para ele dá certo isso, mas para algumas pessoas pode ser um pouco menos. Então é tudo uma questão de teste. O que eu recomendo, você ir com um tempo. Então, por exemplo, vou fazer uma refeição mais volumosa, um arroz com feijão com ovo, e vou treinar daqui 3 horas. Você vai verificar como que foi o desempenho. No outro dia, faz com 2 horas de diferença. E assim vai dar para dosar. Ao longo de uma semana, você consegue saber qual é o seu melhor desempenho. Ou se é com um suplemento ou alguma outra refeição líquida. Dá para fazer um shake, por exemplo. E cada pessoa vai ter algo assim que funciona mais. Por isso que o nutricionista é tão importante nesse contexto. Porque ele vai avaliar quais são os alimentos que você gosta, como que você responde a esse consumo. Então, seja sólido, seja líquido, ou seja em jejum. Para algumas pessoas pode dar certo, mas isso também é muito individual, que a gente tem que cuidar com o que eu tinha falado antes, para a pessoa não priorizar o catabolismo muscular, não gerar ali a neoglicogênio. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Treinar sem kimono amanhã, Andrew, valendo porrada, meu. O Alexandre perguntou assim: qual seria uma alimentação adequada depois de um treino de jiu-jitsu à noite? Ótima pergunta também. Então, qual seria o horário? Isso também é muito importante, porque pensando em um treino à noite, dependendo do horário que você vai dormir, se for muito volumoso, isso pode prejudicar o sono. Então, como eu tinha citado no começo, o sono ele é muito importante para você conseguir ter um desempenho. Então, se você comer uma refeição muito volumosa, isso vai ser ruim, vai prejudicar. O que dá para fazer? Tem que ser algo que não seja com muita fibra, mas também não pode ter um índice glicêmico muito alto. Não pode ser, por exemplo, só uma tapioca com frango. Ou só mandioca até pode ser, porque ela tem mais fibras. Mas isso é muito variável, assim, não tem como dar uma receita, uma fórmula mágica. Digamos que o treino foi às 8 horas. Você chega em casa em torno de 9 horas. Daria para fazer uma refeição sólida tranquilo se você vai treinar lá, se você vai dormir lá pelas 11 horas. Então, com uma porção de carboidrato nessa refeição? Sim, muito importante. Porção de proteína não pode faltar. Claro que a gente sabe que tem muitos atletas que são vegetarianos. Hoje em dia tem muitas pessoas que não comem carne. Então dá para colocar o ovo, por exemplo, como fonte de proteína. Ou se é vegetariano, dá para colocar um suplemento, né, um whey protein, por exemplo, tem uma ótima absorção, mesmo albumina, que é do ovo. Ou até de noite dá para se utilizar algum outro suplemento como a caseína, que é que tem absorção mais lenta. É porque aí tem outra parada, né, André, que é não sei se um medo, né, da galera, que é aquela coisa de, se eu comer carboidrato à noite, eu vou engordar. Uhum.
Tem a ver, não tem a ver, horário, a questão é quantidade. Eu acho que a pergunta do Alexandre aí, eu acho que é muito, né, baseado nisso, porque a galera que quer dar uma secada, como a gente falou no começo, pelo verão, treina à noite e às vezes chega em casa e ou não come de forma adequada, ou, por exemplo, tem aluno meu que fala, eu comi só uma banana e fui dormir. Comeu uma banana e foi dormir? Até onde que foi adequada essa alimentação baseado no teu gasto energético, né? Então, não sei, talvez essa questão do carboidrato à noite seja meio que uma dúvida da galera. Boa pergunta. Só a banana não seria uma boa refeição, tá? Porque aí seria só uma fonte de carboidrato. A gente precisa de proteína no pós-treino. E carboidrato também para começar a ressintetizar o glicogênio que foi gasto no treino. Então, como eu tinha citado, a gente não usa a glicose como fonte de energia, a gente usa o glicogênio, que nada mais é que uma molécula grande que é acumulada no músculo com várias moléculazinhas de glicose. Então, na hora do treino, a gente vai quebrando essa molécula utilizando a glicose dali. Então, é importante que no pós-treino você já comece a resgatar aquele estoque que você perdeu durante o treino. Então, dá para colocar um carboidrato complexo aí. Batata doce, arroz integral, ou mesmo macarrão integral. O pessoal fala muito de macarrão, de glúten, mas não são todas as pessoas que precisam excluir da alimentação, né? O que eu não recomendo é que seja só um pão branco, ou só uma tapioca, ou só uma banana. Não vai ser interessante, principalmente de noite. Essa questão de carboidrato engorda de noite é um mito, né? Porque assim, o que engorda, na verdade, é o excesso calórico. É você consumir mais calorias do que você gasta. Não adianta nada você não comer carboidrato à noite e no restante do dia você exagerar no consumo de calorias. Até essa questão de dieta low carb tá muito na moda, as pessoas tiram o carboidrato. Porque se eu tiro o carboidrato, eu estou reduzindo os meus estoques de glicogênio. Então eu vou começar a oxidar mais gordura. Mas isso, na teoria, na prática não é bem assim. Ainda mais se a pessoa faz exercício físico de alta intensidade. A gente precisa de carboidrato quando se fala em performance esportiva. Então, ali de noite, é importante colocar sim o carboidrato no pós-treino e uma fonte de proteína também. E não esquecer de colocar os vegetais, que o pessoal acaba negligenciando demais. Então é muito importante colocar salada, pelo menos em 2 refeições do dia. As principais, ali, almoço, jantar. O ideal é que à noite não seja um lanche. Tem muita gente que só faz um lanche rápido. O ideal é que seja uma refeição completa, assim como o almoço. Uma proteína, um carboidrato. Legal, isso é legal falar. Isso é legal porque a galera se confunde bastante nessa questão aí. E uma refeição assim que eu acho que é bastante completa de pós-treino e também é gostoso, né? Eu acho que a adesão da dieta é muito importante, então a gente precisa colocar algumas opções que sejam saborosas. Uma opção interessante no pós-treino seria um mingau de aveia com uma dose de proteína. Isso é algo que eu fiz por um bom tempo, assim, quando eu treinava de noite, eu colocava lá, por exemplo, a aveia em flocos, eu gosto muito do flocos, mas pode ser o farelo também. Mistura com água, coloca no micro-ondas lá, 2 minutos, já está cozido. Coloca whey protein ou alguma outra proteína. Pode ser a proteína de ervilha, do arroz, se a pessoa for vegana ou vegetariana. E coloca a banana. Dá para colocar a banana ali. Isso também é bom por quê? Porque a aveia, a banana, ou mesmo colocar um pouco de cacau, são fontes de triptofano, que é um aminoácido que vai estimular a síntese de melatonina, que é o hormônio do sono. E isso também é importante para ter uma adequação do sono. Então, muitas vezes, as pessoas buscam o desempenho por meio de estimulantes. Então, cada vez mais ficam usando estimulante, cafeína, a taurina, vários estimulantes que a gente usa aí, que são, sim, muito bons, mas tem que saber a dose, tem que saber o horário, para não prejudicar o sono. Então, muitas vezes, colocar algumas estratégias para melhorar esse descanso de noite pode ser até mais efetivo do que ficar colocando um monte de estimulante. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Alexandre também perguntou sobre a glutamina. A glutamina, assim, é bastante polêmico, porque se
divulgou por muito tempo que a glutamina aumenta a massa muscular. E, na verdade, o que acontece é que a glutamina é o principal substrato energético dos enterócitos. Os enterócitos são as células do nosso intestino. Então, quando a gente pensa em glutamina, é uma suplementação muito mais efetiva para melhorar a nossa barreira de defesa do intestino. Muitas pessoas têm uma piora de performance porque não conseguem absorver os nutrientes de forma adequada. E estão sempre piorando a microbiota intestinal. Então, estão sempre consumindo muito aditivo químico, gordura saturada em excesso, álcool, ou mesmo o carboidrato simples em excesso gera uma resistência à insulina. Todo esse tipo de dano que a gente causa no organismo prejudica ali a nossa barreira intestinal, a glutamina pode ajudar. Mas assim, pensando em melhora de performance, pensando em melhora de ganho de massa muscular, isso não é algo tão expressivo. E a glutamina seria indicada para quem? Para um atleta que tem um gasto tão exagerado que chega a nível de imunidade, por exemplo. Então, a gente sabe que o treinamento físico, dependendo da intensidade, ele é muito inflamatório. Né? A gente está gerando... Claro. A gente está gerando uma lesão muscular. Até por isso que eu alerto os meus clientes que fazem algum tipo de atividade física para não utilizarem algum suplemento, ainda menos medicamento, anti-inflamatório depois do treino. Porque isso pode piorar a nossa resposta fisiológica àquele dano. Então, quando a gente vai na academia, tem muita gente que acha que está construindo músculo. Na verdade, você está acabando com o seu músculo. Você está destruindo o músculo para que o seu corpo veja a necessidade de aumentar aquela fibra muscular, mas isso só vai acontecer se você der os nutrientes adequados para acontecer essa reação e também se der o descanso, porque a gente vai aumentar a massa muscular quando estiver dormindo, quando estiver descansando. E as pessoas negligenciam o sono, né? Tem pouco sono, se estressam demais, é muito cortisol e isso só vai piorando toda essa via de inflamação que gera o exercício físico. Então, a glutamina pode ser interessante? Pode sim, mas em alguns casos. Eu, quando fiz o estágio no Hospital São José, aqui em Joinville, lá eu atendi algumas pessoas que precisavam de glutamina, porque estavam com a imunidade lá embaixo, o intestino estava péssimo, então, assim, totalmente alterado, e eu percebi que era uma suplementação bastante interessante. Mas, assim, no meio esportivo, tem que tomar bastante cuidado, porque é uma suplementação um pouco mais cara. Se você está pensando em melhorar a barreira intestinal, melhorar a imunidade, isso sim vai ajudar. Agora, pensando em performance, aí já não seria o suplemento mais indicado. Perfeito. Ah, tá. Uma pergunta bem interessante aqui da Maria Ors. Esses alimentos anti-inflamatórios só prejudicam se perto ou pós? Posso usar em outros horários? Sim, pode usar em outros horários. O que eu não recomendo é logo após o treino. Então, até esses suplementos que às vezes a gente utiliza para melhorar a imunidade, ou questões de saúde mesmo, vitamina C, vitamina E, o ômega 3, são suplementos que a gente usa rotineiramente, e que o ideal é deixar longe do treino. Então, se você treina lá de manhã, o ideal seria deixar mais para o final do dia. É claro que isso não é uma recomendação geral. Isso é para uma pessoa que visa a hipertrofia muscular, por exemplo. Então, para garantir aquela resposta fisiológica ali do treino, o ideal seria deixar esse antioxidante mais para o final do dia, ou se a pessoa treina de noite, mais para o início do dia. E tudo isso é bastante individual. Legal. E agora, pensando em medicamento, que tem uma ação muito mais intensa, né, esses anti-inflamatórios, tem muita gente que sente uma dorzinha no treino e já vai recorrer a um anti-inflamatório. Isso... Eu brigo com os caras por causa disso aí, pra caramba. Tem cara que sente uma dorzinha e já tá com uma cartela lá de cara, não tome isso aí, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mantém o treinamento, mantém uma alimentação adequada, teu corpo vai recuperar isso. Mas tem cara que é viciado em remédio. O Alexandre fez uma pergunta interessante.
Meu objetivo principal é perder peso. Mesmo assim, a minha refeição pós-treino deve e pode conter carboidrato? Ótima pergunta. O pessoal tem muito medo de comer carboidrato. E principalmente comer carboidrato à noite. Ah, carboidrato à noite engorda. O que a gente sabe? Existem sim muitos estudos que falam que a nossa sensibilidade à insulina ela é melhor no período da manhã. Então seria melhor se você concentrasse mais os carboidratos durante a manhã do que à noite, né? Porque a gente come e já vai dormir, né? Você não vai estar gastando aquele estoque. Então, o que seria interessante? Você manter o carboidrato, mas talvez uma quantidade menor. Mas isso é tudo uma questão de adequação da dieta do dia inteiro. Então, não adianta não comer carboidrato depois do treino e comer durante o dia inteiro. Alto glicêmico, de alto índice glicêmico. E se isso não for bem fracionado, só vai piorar o desempenho. Então, quando a gente sabe que o glicogênio ele é acumulado no músculo em torno de 4 a 6 horas. Então, se você fizer uma refeição de 4 a 6 horas antes do treino, você vai usar aquele estoque. Então, digamos que a pessoa treina lá às 6 horas da noite, ou às 4, meia, 5 horas, ela vai estar utilizando o que ela comeu lá no almoço. E o pessoal acha que é a refeição pré-treino. Isso, exatamente. Então é a velha máxima de consumo e demanda, né, André? Que as pessoas não entendem. Não é tanto a questão do horário, é o quanto você consome e o quanto você gasta, pô. Exatamente. Se você consegue distribuir o que você consome de forma adequada durante o dia e gastar isso com uma atividade, a grosso modo tá tudo certo, né? Não é a questão de comer o carbo à noite ou... É claro, não vai chegar de noite e comer o pico do Everest no prato, né? Mas uma alimentação equilibrada, baseado na demanda que você teve, é o que precisa ser feito, pô. Exatamente. E assim, o que importa é a quantidade que você vai comer no final do dia. Então, se você tem uma quantidade de carboidratos para consumir, o ideal é que você não concentre toda essa quantidade em uma única refeição. Isso precisa ser distribuído ao longo do dia. E pensando em proteína, isso é muito importante. Porque assim, a gente precisa consumir em torno de 20 gramas de proteína por refeição para conseguir manter uma boa distribuição de aminoácidos na corrente sanguínea. Então, todos os dias a gente vai quebrar a proteína muscular e ressintetizar. Quando essa ressíntese, essa produção é maior que a quebra, aí se tem um ganho de massa muscular. Quando se quebra mais do que se produz, a pessoa perde massa muscular. E se você tem igual, vai manter. Então, precisa ter uma boa distribuição ao longo do dia. Por isso que a gente fala de fracionamento de alimentação. O jejum intermitente pode dar certo para algumas pessoas? Sim, pode ser uma ótima estratégia. Mas quando a gente pensa em ganho de massa muscular, isso já fica um pouco mais difícil. Porque a gente precisa estar ao longo do dia, ao longo das refeições, dando aminoácidos para que o corpo tenha os nutrientes para poder produzir mais... E lembrando que quando você causa déficit de massa muscular também, você está facilitando também o depósito de gordura no seu corpo, né? A massa magra, ela funciona como uma indústria que queima gordura dentro do teu corpo. Então, muitas vezes os caras fazem isso, eles fazem uma nutrição inadequada, em vez de ganhar massa muscular, eles estão perdendo massa muscular e estão mexendo praticamente nada no tecido adiposo e, ao invés disso, estão, inclusive, armazenando mais porque o corpo está querendo se cuidar, né? Tá pensando, pô, o cara está me matando aqui, eu vou deixar isso aqui guardado para não morrer de uma vez aqui. Perfeito. Porque, assim, o nosso principal substrato energético é o carboidrato, é a glicose. Então, até as pessoas que vão para academia, por exemplo, fazer esteira, algum exercício que estimule mais essa via aeróbica, o ideal seria um tempo maior, a pessoa fazer mais tempo com uma intensidade um pouco mais baixa. Porque se ela começa a aumentar demais a intensidade, está lá no 60% do VO2 máximo, que seria a quantidade de oxigênio que ela utiliza, está muito intenso, a pessoa deixa de priorizar aquela via oxidativa de gordura e começa a priorizar a via glicolítica.
E se a pessoa não tem estoque de carboidrato, a via glicolítica é basicamente você utilizar a glicose como fonte de energia. Se a pessoa não tem um bom consumo de carboidrato, não tem o glicogênio acumulado, ela vai começar a quebrar a proteína muscular. Vai começar a utilizar aminoácido para produzir essa glicose. E aí começa toda aquela cascata, né? A pessoa perde massa muscular. Ou seja, ela pode estar perdendo peso e piorando a composição corporal dela. Com toda certeza, com toda certeza. A pessoa às vezes está fazendo uma restrição terrível e está só piorando. Perdeu 10 quilos, mas acabou com a composição corporal, que era até melhor quando ele tinha 10 quilos a mais. Exatamente. E uma questão que é bem importante falar é que essas dietas erradas, essas estratégias, na verdade não são estratégias, são loucuras, né? Porque a pessoa está reduzindo o consumo calórico drasticamente, está reduzindo o consumo de carboidrato drasticamente, aumentando o gasto pelo exercício. O que vai acontecer é uma bagunça do metabolismo. Então ela começa a reduzir o T3, que é o nosso hormônio da tireoide, e aumenta o T3 reverso. E isso vai gerando uma redução do metabolismo. Então a taxa metabólica basal cada vez mais baixa. E qual que é o problema disso? A pessoa vai ter que consumir cada vez menos para conseguir reduzir o peso. Então, muitas vezes, a estratégia que a gente usa para uma pessoa que já está em restrição há muito tempo é aumentar a quantidade calórica. Então, ela começa a comer mais para ter uma melhora do desempenho e, assim, voltar a emagrecer. Então, quando começa a alterar os hormônios, daí já é uma bagunça total. Assim, tem muita gente que tem esse tipo de prejuízo. Então, estamos nos o Alexandre que fez a pergunta, ele tem que marcar uma consulta com a André para arrumar essa... Ele perguntou também sobre a alimentação após o treino. A gente já comentou um pouquinho sobre isso. Mas sempre tem ali alguma fonte de proteína. Então pode ser uma carne, pode ser um ovo, pode ser um suplemento de whey. Ou se você for vegetariano, pode ser um suplemento, uma proteína de arroz, ervilha. Uma coisa importante falar. Muita gente fala que as proteínas vegetais são proteínas incompletas. Na verdade, o que acontece é que elas são proteínas limitantes em algum tipo de aminoácido. E quando a gente junta duas proteínas vegetais, por exemplo, um grão com uma leguminosa, arroz com feijão, ou mesmo a quinoa ali com um grão de bico, uma lentilha, ou ervilha, também tem bastante proteína vegetal. Quando você junta ervilha e arroz, você está formando uma proteína completa. Então não é um suplemento ruim, é uma ótima fonte de proteína para quem não consome carne. Eu tenho um amigo na Austrália, ele é australiano mesmo, né? E ele é 100% vegano de tudo, nem nada que tenha, qualquer coisa que tenha animal, ele não bota na vida dele. E o bicho é hipertrofiado, o cara é uma máquina, meu irmão, e só come mato. Às vezes a genética ajuda também. Faz crossfit, é triatleta, e só come mato. E só que ele é um pesquisador, né? Ele é um pesquisador nesse campo, ele tem até um restaurante só desse tipo de alimentação lá na Austrália, lá ele pesquisa muito isso, né? Interessante. Essas combinações. Então, Marciano, estamos nos minutos finais aqui. Só tenho a agradecer, passou muito rápido essa live. Todas as lives passam muito rápido, porque a gente começa a falar e não vê o tempo passar. Mas foi um papo muito bom. Ainda tinha muita coisa para conversar, mas a gente, quem sabe, volta aqui a falar sobre isso. É um assunto que eu gosto muito mesmo. E se alguém tiver alguma dúvida, ficou alguma pergunta, pode mandar ali no direct que a gente também vai respondendo vocês. Manda para mim, manda pro Marciano, ele também está sempre à disposição. O cara responde rápido pra caramba quando a gente manda mensagem. Uma flecha? The flash. Então é isso aí. Muito obrigada a todos que participaram da live. A live também vai ficar salva. Se quiserem enviar para alguém, vai ficar salva aí com todo esse conteúdo. E quais são as suas palavras finais, Marciano? Só agradecer, André. Só agradecer. Obrigado pelas informações. Atividade física é indispensável na vida do ser humano e uma nutrição, uma alimentação balanceada é um pilar que tem que vir aliado a essa atividade física, né? Uma coisa depende da outra. Claro que eu me alimentar de forma saudável
vai modificar a minha vida positivamente de uma forma impactante, mas eu preciso aliar isso a uma atividade física. E vice-versa também. Não adianta eu fazer atividade física e continuar totalmente desregrado com a forma como eu me alimento. Então, a atividade física e nutrição caminham de mão dada aí para que você viva mais e melhor. Obrigado pelas informações aí, sempre de muita qualidade. Sempre à disposição. Então, gratidão a todos que estiveram aí. Um beijão e ótima noite e ótima sexta-feira para todos nós. Tchau, tchau. Valeu, osso. Valeu. Osso.